Boa noite, gente amiga. Glória a Deus, mais um momento do clamor. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que esse dia foi uma bênção para você, para sua família, para sua casa. E vamos juntos orar agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que vivemos e pelo novo dia que vai raiar daqui a pouco. Nós, como família de fé chamada Igreja Koinonia, aqui de Andradina, nós estamos passando por um período de jejum e eu tenho certeza que tem sido uma bênção para todas as pessoas que estão participando. E eu quero muito te estimular, te incentivar, inspirar você a participar também aí na sua comunidade de fé, na sua cidade, onde quer que você esteja, de um jejum, de orações, de tempos a sós com Deus e principalmente de leitura bíblica, leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque vai potencializar muito aquilo que você já carrega. Vamos lá. Se você é novo aqui no nosso canal, senta o dedo aí no like, se inscreva, ative as notificações em todas e deixe o seu testemunho. Nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas que oram conosco, de pessoas que aguardam esse momento chegar do dia às 23h50 para que eles possam orar juntamente conosco. E é um privilégio para nós receber aqui o seu testemunho, interagir com você, responder os seus comentários e com certeza, o mais importante, saber que Deus está usando o momento do clamor para poder tocar a vida de tantas pessoas e glorificar o nome do Senhor. Como eu sempre faço, eu coloco uma palavra de Deus disponível para todos vocês aqui. E hoje a porção que eu quero compartilhar é Romanos, capítulo de número 8, versículos 5 e 6. Olha que interessante esse texto, essa porção da palavra de Deus. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Principalmente nesses dias de um ambiente de consagração, que a gente entrega um pouco mais da nossa vida diária ao nosso Deus através do jejum, da oração, da devoção, nós percebemos o quanto as nossas reações carnais elas se tornam muito diferentes das reações que nós teríamos antigamente se nós não estivéssemos nesse período. É por isso que nós precisamos nos ater àquilo que o apóstolo Paulo sempre nos ensinou a partir das escrituras, de que aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai corresponder de forma mais positiva. Se você alimenta mais o teu corpo físico, a tua carne, é a tua carne que vai dar as respostas mais positivas. Se você alimenta o seu espírito de uma forma mais intencional, é o seu espírito que vai te guiar e as suas respostas com certeza vai ser baseadas no espírito. E é isso que ele está dizendo aqui aos romanos. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam só nas coisas da natureza humana. Então, o que nós precisamos compreender? A natureza humana, a nossa carne, ela precisa dar lugar ao fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele só vem com o advento da nova natureza. Jesus, ele reparte a natureza dele com cada um dos seres humanos, que o reconhece como único e suficiente Senhor e Salvador. Então, quando você recebe o Espírito Santo, e aí, independente da sua cosmovisão cristã, se você aceita Jesus ou se você reconhece Jesus, o importante é saber que, de alguma forma, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, recebeu a promessa, o selo da promessa, e a partir de agora, esse download espiritual chamado fruto do Espírito, ele faz parte agora dessa nova natureza. E você vai precisar, com certeza, alimentar essa nova natureza, desenvolver, assim como o apóstolo Paulo explica aos filipenses, né? Desenvolver a sua salvação. Você vai precisar se desenvolver dentro desse ambiente da nova natureza, da nova criação. Por quê? Um bebê nasceu. Vamos usar essa analogia. Um bebê nasceu. Esse bebê sabe falar quando ele nasce? Não. Esse bebê, ele já sabe se alimentar sozinho? Não. Então, a mãe, o pai, a família vai levando esse bebê ao quê? A níveis de experiências e conhecimento. E na nossa vida espiritual é da mesma forma. Você reconheceu Jesus como Salvador, desceu as águas do batismo, recebeu o Espírito Santo e agora você entra por quê? Por um discipulado. Você vai conhecendo as Escrituras. Os irmãos mais velhos, que é a comunidade de fé, que nós chamamos de igreja, vai nos ajudando a quê? A andar, a falar, a nos movimentar e termos as experiências com Deus para que a gente se fortaleça, cresça, amadureça e possivelmente no futuro nós nos tornemos também filhos maduros, filhos mais velhos que possam receber os novos bebês espirituais. Então,
O versículo 6 ele diz: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Eu vejo muitos cristãos, muitos crentes, eles pensando que estão vivos, mas eles estão mortos. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque eles permitem que a natureza humana controle a sua mente. Queridos, toda ação, ela vai começar no campo da nossa mente. Os pensamentos, a Bíblia diz que os pensamentos, nós podemos guardar o coração, porque do nosso coração, da nossa mente, saem todos os pensamentos. Define toda a nossa vida ou também aquilo que vai gerar morte. Então nós precisamos compreender isso. Não permitir que essa natureza velha, que essa natureza antiga, que essa natureza caída, que essa natureza carnal controle a nossa mente, porque o resultado vai ser morte. Mas permitir que o Espírito Santo de Deus controle a nossa mente vai nos resultar vida e vida em abundância. É isso que eu quero compartilhar, repartir, impartir com você nessa noite, já quase raiando o novo dia. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Chega de viver simplesmente por viver. Ter um trabalho, ter um ministério, comer, beber, dormir, isso é muito pouco. Nós precisamos entender que nós somos um espírito que temos o quê? Uma mente que pensa, que é inteligente e que mora dentro de uma caixa chamada corpo e que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender que esse espírito que mora dentro desse corpo físico, desse templo, precisa desenvolver, precisa ser alimentado, precisa ter as práticas espirituais, as disciplinas espirituais praticadas. Não adianta nada você conhecer 5.000 versículos se você não consegue praticar 5 versículos. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida. E não como um peso de cobrança, não como um peso de eu tenho que fazer, eu tenho que saber, eu tenho que corresponder. Não. Eu quero saber, eu quero conhecer mais o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Quem sabe hoje o Senhor está me usando esse canal, usando esse YouTube, usando a minha vida para que possa ministrar essa palavra para o seu coração. Saia do raso, avance para um propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas infinitamente maiores daquilo que você pensa, daquilo que você acha que sabe. Por quê? Porque aquilo que você pensa, aquilo que você acha que sabe, está no campo da sua alma, está no campo da sua carne, está no corpo do seu corpo físico, mas aquilo que o Espírito de Deus tem para você, ele vai ministrar no teu espírito. Então, nesses dias, principalmente você que está jejuando conosco, clame ao Senhor, busque a presença do Senhor, para que ele possa colocar a palavra dele dentro do teu espírito. E eu encerro essa parte da palavra liberando uma chave espiritual para você. Pega essa chave aqui no teu espírito. Sabe por que muitas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus e elas não mudam de vida? Porque essa palavra, ela caiu no lugar errado. Essa palavra só caiu na alma das pessoas. Essa palavra só caiu no campo da mente das pessoas, não acessou o espírito. E só pode frutificar no espírito a semente que cai em uma terra chamada espírito. Não adianta a palavra de Deus ser pregada por motivação. Você é a última você é a última bolacha do pacote de Deus. Você é uma lindona, você é um lindão. Isso mexe com a alma. Isso pode deixar as pessoas motivadas. Isso pode deixar as pessoas felizes. Isso pode deixar as pessoas se sentindo muito bem. Mas essa palavra não vai frutificar. Por que, pastor, que não vai frutificar? Porque ela não foi gerada no espírito. Agora, quando a semente ela cai no espírito, a semente espiritual, ela cai no espírito, ela conecta no espírito, essa semente, ela vai nascer, ela vai gerar uma árvore e ela vai gerar muitos frutos lindos e maravilhosos para que o nome de Jesus seja glorificado na vida dessa pessoa. Então recebe essa palavra no teu espírito. E a minha oração é que o Senhor abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais nessa noite e nesse novo dia, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, você que está aí no seu trabalho, você que está aí na sua casa, você que preparou o ambiente para nós orarmos ao Senhor e agradecermos Ele por mais um dia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora juntamente com os meus irmãos, com as minhas irmãs, pessoas que se unem a nós, Pai, de todos os lugares. Nós oramos, Pai, para que o Espírito da Verdade possa ministrar o espírito desse homem e dessa mulher. Pai, eu oro para que os ouvidos agora sejam
abertos. Os ouvidos espirituais sejam abertos. Eu dou uma ordem no reino espiritual agora, no mundo espiritual. Satanás, tira as suas mãos dos ouvidos dessa pessoa. Ela vai entender, ouvir e entender a semente espiritual da palavra de Deus que vai entrar no espírito dela nessa noite. Em nome de Jesus, abre os olhos espirituais desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, Senhor, desse velho, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que tenta vedar os ouvidos para que essa pessoa não ouça e não ouvindo não entenda e não entendendo não pratique. Pai, nós declaramos agora findada essa atuação de Satanás na vida dessa pessoa. Ouvidos, ouçam. Olhos, vejam, que o Espírito possa ministrar aquilo que ele precisa ministrar no espírito de vocês. Pai, eu oro também por cada família representada aqui, Senhor. Esse homem, essa mulher, esse filho, essa filha, Senhor. Eu oro para que essa família, Jesus, seja abençoada, para que eles consigam, Senhor, viver harmonicamente, para que eles consigam viver de forma saudável dentro da sua família, como família saudável que a Bíblia diz que nós precisamos ser. Pai, que nenhuma confusão, que nenhuma informação errada possa separar essa família. Eu dou uma ordem no reino do Espírito agora. Satanás, pega tudo aquilo que é seu e sai dessa casa, sai dessa família, sai desse ambiente. Você que estava gerando confusão desse pai com o filho, dessa filha com a mãe, você que estava gerando confusão entre esses cônjuges, pega agora tudo aquilo que é seu e bata em retirada em nome de Jesus. Esse espírito maligno que entrou nessa casa por meio da prostituição, por meio da lascívia, por meio da inveja, por meio da fofoca, por meio, Senhor, de internet, por meio de pornografia, por meio de masturbação, por meio de pecados ocultos. Pai, eu dou uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu escondo a minha vida na cruz de Cristo e clamo pelo sangue carmesim de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sai agora, Satanás. Deixa essa família livre para a glória do nome do Deus Pai. E essa família, esse homem, essa mulher, esses jovens, esses filhos, eles vão testemunhar que o Senhor os visitou nessa hora, que o Senhor os libertou nessa hora. Pessoas que estão agora enfermas, eu dou uma ordem, sejam curadas. Satanás, tira as suas mãos dessas pessoas. Tira as suas mãos dessas pessoas. Arranca essas enfermidades que você colocou agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro cura e libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui e eu encerro. É muito espiritual isso que nós estamos conversando aqui. Recentemente, a minha mãe estava muito debilitada. E, de verdade, eu até pensei que ela ia falecer dentro de uns 20 dias, um mês. Eu estava numa das visitas lá na casa da minha mãe e, de repente, eu senti arrepios, eu senti que o espírito da morte estava ali para levar minha mãe. E eu chamei o meu irmão para a gente levantar um clamor, para a gente orar, para a gente clamar pelo sangue de Jesus, para a gente expulsar os demônios, para a gente mandar o espírito da morte embora. E para a glória de Deus, aquele dia virou uma chave na vida da minha mãe. Minha mãe, meu irmão mandou vídeo hoje para mim, ontem. A minha mãe está caminhando nas ruas da cidade já. Ela está reabilitando, a cada dia mais ganhando peso, ganhando força nos músculos. E eu tenho certeza que foi aquele dia, aquela oração, aquele posicionamento, aquele discernimento espiritual que Deus nos deu. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Nós clamamos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e mandamos aquele espírito embora. E o nome de Jesus foi glorificado na vida da minha mãe e na vida da nossa família. E eu sinto no meu espírito que Deus está curando pessoas, está libertando pessoas, que espíritos malignos estão batendo em retirada nesse exato momento. Eu não sei onde você está agora, eu não sei quando você vai visualizar isso, eu não sei qual que é o tempo, mas eu sei que quando você receber essa oração, você receber essa mensagem, Deus ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida e você vai testemunhar para que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado. Ele é sempre Rei de Reis, Senhor de Senhores. Ele é digno de honra, de glória, de majestade, de domínio.
Tudo veio dele e tudo volta para ele. Eu quero te abençoar, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que seja producente, produtivo, para a glória do Deus Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus.